Tá certo. Então, pronto, pessoal. A gente vai falar daqui a pouco, né? Eu vou começar já aqui a revisão focada no bloco 2. Já vou falar disso aqui no sentido de hoje. O foco da nossa aula, daqui a pouco eu passo aqui para os slides, o foco da nossa aula, da nossa revisão, é na gestão de marketing da consultoria. Tá? Então, como é que você vai gerenciar o teu marketing? Claro que não é um curso de marketing. É um curso, o mínimo essencial para você poder trabalhar com alguns conceitos importantes ali. Que está, obviamente, lá na aula, você vai ver, vai estar aqui tudo direitinho. E o que é interessante? Eu pergunto para vocês o seguinte, os que viram, os que lembram, e mesmo os que não viram ou não lembram desse momento do curso, eu pergunto aqui para vocês, você pode colocar no chat, pode falar aqui no áudio. Se eu te perguntar qual é a importância do marketing, não apenas para nós consultores, mas para qualquer tipo de organização, de empresa e tal, o que vocês acham que é a importância do marketing? O que você pensa no que você já faz de marketing, ou que o seu cliente demanda? Fala para mim, o que você acha que é importante? Por que o marketing é uma coisa importante? Quem quer se arriscar aqui? Vale um ponto na média. Visibilidade e relacionamento. Posicionamento, beleza. Ela falou posicionamento. São de escolas parecidas os dois, relacionamento e posicionamento. O que mais? Zé Telmo, grande Zé Telmo. Zé Telmo, você estava com algum outro nome aqui, eu não te reconheci. Não, agora estou vendo aqui Zé Telmo. Zé Telmo. O Zé Telmo, inclusive, eu estava falando, Zé, não sei se você viu, desse estudo que eu estou fazendo da perspectiva histórica do marketing, e o Zé Telmo ele me passou alguns materiais muito interessantes, inclusive o material de autoria dele, tá? Depois, se vocês quiserem, pode pedir para ele passa lá no nosso grupo. Aí a Cris, integra todas as estratégias essenciais da empresa. A importância do marketing, Renan, isso aí mesmo, qual a importância do marketing? Marketing é integrador e tal. Vamos ver o que o... Exposição e entrega de valor. É isso aí. O Renan também aqui perguntou, vamos ver se ele responde alguma coisa. Certo, está tudo aqui certo, né, obviamente. Marketing é tudo isso, obviamente, mais. É normal. Olha, vocês que já estão mais amadurecidos em marketing, muitos de vocês são de marketing, a gente acaba pensando em coisas que, vamos dizer, são mais sofisticadas, né? Então, quando a gente pensa que o marketing integra, que o marketing ele entrega valor, ele integra e ele entrega valor, o marketing lida com estratégia. Quando a gente fala esse tipo de coisa, já é um pensamento mais sofisticado. O pensamento mais comum, que aí talvez boa parte das pessoas talvez conseguiria estimar, deve ser a parte, vamos dizer, mais comercial, né? O marketing ajuda a vender a coisa, marketing é propaganda, aquelas coisas todas. Agora, você saberia dizer, de repente o Zé Telmo vai gostar dessa pergunta, você saberia dizer, então, a parte de propaganda, né, venda de produto, comunicação, P de comunicação, é um dos P's de marketing. E marketing digital, quase tudo que a gente faz de marketing digital está dentro só do P de marketing, de P de promoção. Você vê como é que marketing é importante e como é que 8 P's é prejudicial ao cérebro, né? Quase tudo que é feito na prática de digital, pela maior parte das empresas, está incluído em parte, nem é tudo, parte do P de promoção. A pergunta é o seguinte, quando começou a se formalizar um pouco o pensamento de marketing, porque marketing não formalizado, né? Exatamente, Thelma. O marketing, como não com pensamento formalizado, mas a prática do que viria a ser a função de marketing, isso a gente pode falar que é desde que o mundo é mundo, né? Quando um camarada falou assim, porra, eu tenho maçã, tem gente que quer comer a maçã, mas eu preciso de leite e eu não tenho leite, o cara pensou que ele podia trocar maçã por leite, já começou o marketing a partir daí. E tem inclusive registro de uma espécie de um panfleto falando do produto, um produto muito consumido durante boa parte do tempo, né, em vários países do mundo, escravo. E o cara dizendo os atributos do produto, né? Peso, né? Altura, forte, né?
E aí descrevendo como é que era o produto escravo, né? Para que ele pudesse falar outro. Você também pode pegar alguma coisa um pouco mais recente. Você imagina quando começou ali ferver a burguesia inglesa, por exemplo, francesa, se preferir, pode também pegar, né, aí seria um outro momento. Vamos pegar, sabe, por exemplo, a burguesia francesa de Paris, ou então de Londres, na Inglaterra. Aí você imagina o seguinte, né? Em algum momento, algum camarada foi lá no Oriente e falou assim, porra, que bonito, rapaz, esse vestido de seda. Eu vou levar aqui uns 3 para ver se eu vendo lá. Aí ele vendeu lá para a Duquesa de York. York não, né? De York. Ele vendeu lá para a Duquesa de York. E a Duquesa de York, ela foi fazer um chá na casa dela. Chamou lá a Duquesa de não sei de onde, a Condessa de não sei o quê, a princesa tal, etc. Aí o pessoal viu aquilo e falou, pô, eu também quero isso e tal. Ela vai lá, falou do troço, aí chamou lá o fulano da seda, aí todo mundo demandando coisa. Aí você já vê que já tem um outro momento, né? Que é, ele vai lá no Oriente para comprar um produto, porque já tinha a figura de um consumidor que ditou a demanda, né? Mas, na verdade, o marketing, ele começou, quer dizer, começou formalmente talvez em 1900 e pouco, mas você começa a ver uma coisa mais arredondada do que o marketing por meio do P de distribuição, né? P de ponto a praça, né? Tudo que era produzido era vendido, então não havia grandes preocupações de marketing, tudo que o cara produzia, ele vendia. Então, a grande preocupação que estava ali atrás era como é que eu vou fazer esse produto chegar no cliente, né? Então, começou a questão da distribuição. E aí, depois, tem uma coisa muito interessante. Isso aqui basicamente é um parênteses de coisas muito legais que eu tô lendo, se com vontade de compartilhar. Antes mesmo de existir marketing, já existia algo mais formalizado em psicologia. E como eu já falei para vocês até no curso, a psicologia social, ela alimenta muito o marketing, né? Por conta de perfil de cliente, de comportamento, etc, etc. E aí os primeiros registros que começaram a abrir as portas para o que seria a área de comportamento do consumidor começaram na psicologia social, particularmente, já estavam começando, e quando começou a se abrir o que os aliados recuperaram depois da guerra com a Alemanha nazista, eles viram que a Alemanha nazista tinha documentos, né, super detalhados sobre perfil, demografia, comportamento, não só de judeus, mas também da população alemã, né? Fora, obviamente, a questão da propaganda alemã, estou falando particularmente da questão do comportamento do consumidor. Então, realmente é brilhante. Eu fico fascinado realmente com isso. Aqui o Renan, né? Renan, essa história de mercadologia que você colocou aqui, pessoal, tem 2 pontos aí a comentar interessantes, né? Obrigado pela sua colocação. Um é que o marketing veio originalmente. Eu fico olhando para lá toda hora, pessoal, que a gente está com uma família de melros aqui. Então eu fico olhando, aí caiu um filhotinho ali há pouco tempo. Então o marketing, ele vem de uma palavra grega, rapaz, agora é grega ou do latim? Aí você vê que às vezes a memória fala. Que aí é mercar, né? O mercato era mercado. Acho que era de mercar, né? E aí depois isso virou mercadologia em algum momento. Só que o uso de mercadologia, ele em certo ponto, ele foi refutado, Renan. Você vai ver isso ainda existindo, mas ele foi refutado em certo momento, porque a mercadologia, particularmente no Brasil, houve essa crítica. Porque a mercadologia, ela trata só da relação comercial ou mais disso. E não representava o que o marketing em algum momento se tornou, né? Exatamente, José Telmo. Se você pega aquele momento do mercantilismo mundial, aí o marketing não como ciência, mas como prática, ele explodiu, né? Imagina você estar lá nos burgos, você está numa feira medieval, até antes, você está numa feira medieval, né? E aí você tem um monte de gente lá gritando, querendo comprar coisa, vender, trocar e tal. Isso já tinha moeda, estava já avançado, já havia moeda, né? E aí o cara tendo que falar do produto dele para chamar a atenção de concorrente, tem que negociar, aí de acordo com o que ele observa lá do cliente, ele fala que para você é 10 moedas de ouro, para o outro é 3 moedas de prata. É bem interessante. Pronto. Dado então essa breve introdução, pessoal, se ninguém tiver nenhuma colocação pelo momento, o latido da minha cachorra por conta dos passarinhos, provavelmente,
Se você não tiver nenhuma colocação pelo momento, então eu vou trazer aqui os slides. São poucos slides hoje, são 5 ou 6 slides. Tá? Algum ponto, então, alguma parte? Para quem é novo aqui no nosso Lombe, não sei se você quis fazer assim ou realmente foi assim. Lombe, ele e o Leandro Paiva, os mais nobres representantes da África aqui no grupo. Para o pessoal que tá novo aqui, né? que tá entrando agora no curso, está conhecendo, no curso não, né? Mas aqui no nosso papo mais informal, eu revelo a minha questão de fumante. E eu tinha, inclusive, separado para mostrar para vocês, esqueci, eu vou trazer na próxima semana, a diferença dos maços de cigarro, para ver o impacto também do marketing, não só do macroambiente, estamos falando também de planejamento estratégico, né, do seu vínculo de relacionamento com os stakeholders do macroambiente, questão regulatória, por exemplo, mas também, obviamente, o uso das possibilidades, o que é possível em termos de propaganda, para poder trabalhar aqui o marketing. Então, tá bom. Deixa eu colocar você então aqui para o lado e eu vou abrir aqui o nosso PowerPoint. O quê? Tá. Minha esposa não permitiu, gente, que eu fumasse. A gente tem que obedecer aqui. Já dizia, já ouvia Abraão, né? Já ouvia Abraão. Ouve a sua esposa Saraí. Então não tem como a gente ignorar esse mandamento divino. Então pronto. Aí a minha esposa está aqui hoje do meu lado, eu não posso fumar. Normalmente a grande vantagem do escritório é poder fumar dentro do escritório. Tá. Então eu coloquei aqui para gravar. Tá? Eu tenho que só... vocês estão vendo aqui. Agora eu não estou vendo mais o chat. Então você vê aí, por favor, ô jovem. Você vê o chat aí e me passa a informação. Então vamos lá. Estamos aqui, olha, para vocês também que ainda não participaram de um aulão de revisão, essa aqui é a estrutura do nosso curso, né? A gente tem aqui os nossos 4 blocos, né? O bloco 0, são 5 no total. O bloco 0 é aquele bloco da estruturação em termos de leituras, né, etc. A gente já passou as revisões daqui, foi até uma revisão mais curta, né, porque a partir desse momento aqui no bloco 2, por conta das necessidades de vocês, a gente começou a olhar módulo a módulo. Então, a gente já passou aqui por todos esses, e hoje vamos falar aqui do módulo 4, ó, gestão de marketing da consultoria. O 3 foi na semana passada, gestão de marketing de consultoria, e depois a gente passa para esse módulo aqui, esse bloco, né, que é o bloco que, obviamente, a parte comercial chama mais a atenção de todo mundo, desperta mais interesse. Então, está aqui, isso aqui é o zoom do nosso bloco 2, situação da consultoria. Vamos falar agora do módulo 4. O módulo 4 foram 2 aulas, tá? Branding, templates e modelos. E aí temos poucos slides aqui. Tá? Primeiro slide que eu queria falar para vocês, ele representa aqui a nossa primeira aula, que eu falava de branding, reforçando, obviamente, que não é um curso, né, esse aqui nosso, nem de marketing, muito menos de branding. Até porque, apesar de conseguir falar alguma coisa interessante para vocês, como vocês sabem, o marketing ele tem um leque gigantesco e existe uma área específica de branding e tem pessoas que só fazem isso há décadas. Né? Então, eu não vou aqui ter a petulância de dizer que eu sou um grande especialista em branding, porque certamente não é verdade. Vocês têm aqui pelo menos 2 exemplos interessantes na questão do branding. Você pode procurar seguir, eventualmente tem cursos muito interessantes, o Marcos Hiller, Hiller, ele nem faz tanto conteúdo autoral, deveria fazer mais. O Marcos Hiller também tem livro nessa área, e o Hiller, inclusive temos 3 alunos aqui do curso que já foram alunos dele. É meu professor também lá do IPOG. Tá? Então tem o Marcos Hiller. Você tem também um outro colega nosso aqui do curso, foi aluno, o Andrei, volta e meia está aqui nos papos com a gente, Andrei Scheiner. O Andrei também, o foco dele é branding, desde a época do mestrado. Ele tem um livro sobre branding, que é o livro de referência da FGV, da coleção FGV sobre branding, chama Gestão da Marca, alguma coisa. Então tem essa questão, lá com o Andrei, também professor, que foi nosso aluno. Você tem o Aker, que deve ser a referência principal na área de branding, né? Então chama, o sobrenome dele é Aker, A-A-K-O-K-E-R. Aker, aí talvez seja o Kotler da área de branding, ao menos para o meu conhecimento. E a gente tem aqui também o prazer de ter, aí eu não poderia deixar de falar, 2 alunas, uma participando aqui conosco hoje, 2 alunas que têm um foco
não especificamente em branding, tá? Embora sim gestão de marca, mas particularmente na gestão de reputação, tá? Que seria a Patrícia Teixeira, mestre pela USP, professora também, foi nossa aluna aqui. Inclusive, a Patrícia Louca, como outros malucos também iguais a vocês aqui, a própria Cris, fizeram já esse curso 2 vezes. 2 vezes fizeram o mesmo curso de formação de consultores. Está empatado, né? Tem 3 alunos, tem 3 ou 4. Eu acho que o Léo Schweitzer, ele fez 3. Ele fez 2 vezes presencial e 1 online. Então, a Patrícia Teixeira e a nossa colega aqui que está aqui no chat, a Isabela Pimentel. A Isabela Pimentel, que está aqui no chat com a gente, embora eu volto a dizer que eu não estou aqui vendo o chat, ela também é mestre, professora, também dá aula, Isa, ou vai dar no IPOG, se não dá ainda, deve ter sido alguma coisa de culpa minha, ou então de documentação, a gente vai ver. E a Isa também tem um foco nessa parte de gestão de reputação, especificamente crise, tá? E aí são 2 pesquisadoras e autoras de referência, não apenas por haver pouco conteúdo, particularmente voltado à crise, formalizado em português. Quando você compara, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas mais ainda porque são 2 mulheres, e aí é mais difícil de ter, né? A grande referência em crise no Brasil é o Ford, que é um homem, um senhor já. Então, pronto. Esse adendo aqui, vamos falar de branding. Aí eu trouxe um slide para vocês, que é esse diagrama aqui, né? Você vai ver diagramas parecidos, tá? Isso aqui não é fonte minha e nem coloquei, quer dizer, é fonte minha porque eu adaptei para consultoria. Nem coloquei fonte de ninguém, porque você não vai ter alguém que eu não identifiquei quem é que criou essa estrela, sei lá como é que pode colocar. Mas você vai ver coisas parecidas, né? Aí na internet. Qual é a ideia de passar para cá? Primeiro é o seguinte, a primeira ideia, que é a ideia central, é que branding, né, que pode ser definido como foi pelo Jack Trout, talvez pelo Jack Trout, mas quem gosta de falar isso recentemente é o Jeff Bezos, né? Branding é o que falam de você quando você não está presente, né? Quando você não está na sala, né? Isso é uma coisa interessante. E o Acker, ele fala que o sucesso em branding é quando você tem alguém que é um detrator da marca, alguém que bate em você, e você consegue, por conta de um trabalho sistematizado de branding, transformar ele no outro extremo, no advogado, no embaixador da marca, tá? Então, isso dá uma ideia de que branding, de fato, perpassa por tudo que a gente vai fazer. E por isso que esse gráfico aqui é interessante. Ele mostra para a gente como é que a gente é afetado por aspectos ligados a branding, que, na verdade, compõem o que é a sua marca, tá? Tanto nos momentos antes de um eventual tomar decisão de compra, no momento de compra e durante a prestação de serviço, tá? E no pós-compra. Por exemplo, uma reclamação, né? A continuidade de um serviço, o suporte, né? O customer service e por aí vai. Tá? Então, isso tudo vai compor o que você representa. Não por acaso, eu sempre reforço para vocês a questão do posicionamento. Também falo que, se não me engano, aqui foi a Isabela que trouxe, falando aqui da questão do marketing. Tá? Tudo que você faz, deixa de fazer, é mais forte que você. Você não consegue, por exemplo, imagina, eu com vocês, que a gente, né, todo mundo que se conhece, fuma um cigarro, né? Hoje não, que a doutora está aqui. Mas eu não posso ser ingênuo de achar que num vídeo meu do YouTube, né, eu fumando lá um cigarro e falando mais informalmente, como eu trato aqui com vocês nesses nossos momentos ao vivo, isso não vai afetar o que o outro vai pensar. Né? Só quem acha isso é o Olavo de Carvalho. Da mesma maneira que você não consegue mexer com isso, está do outro lado, eu também já falei para vocês sabem, né, muitos já viram aqui no nosso vídeo, eu tenho um monte de tatuagem, né? Tem vezes que eu dou live de blusa polo e aparece tatuagem minha aqui e aqui. Eu nunca vou para um cliente sem ser com manga assim. Tá? Eu nem dobro assim a manga. Se eu dobrar, não aparece a tatuagem, nem dobro a manga. Fora, obviamente, que eu vou de terno, né, e tal. Mas por quê? Porque eu não sei o que o outro vai pensar por me ver de tatuagem.
Então, como isso é um potencial risco, eu não vou fazer isso. Eu estou dando esse exemplo porque é tão forte. Depois eu vou melhorar, vou melhorar, vamos dizer assim, o background científico do que eu estou falando. Mas é tão forte essa leitura de quem você é, do seu posicionamento, do que a sua marca significa, ela é tão forte em quem está no teu ecossistema, e como eu falei novamente, você não consegue controlar, você consegue influenciar, você consegue tentar mexer, você não consegue controlar. Está na cabeça lá do outro. Ele que vai interpretar. É tão forte isso que pode acontecer, do cara estar com os olhinhos brilhando com o Nino, um cara maduro, um cara profissional, um cara todo lá correto e tal, bacana. Aí eu vou, tá calor, eu tiro lá meu blazer e eu tenho uma tatuagem aqui. Isso pode fazer com que ele ignore o que ele acabou de pensar e comece a falar, pô, não tem tatuagem. Então isso quer dizer tal e tal coisa. Tá? É impressionante. Então é muito importante a gente entender que tudo que a gente faz, o vocabulário que você escolhe utilizar, né, impacta. A maneira como você escreve. Eu sou uma pessoa que fala muito, vocês sabem disso. Entretanto, quando eu vou tratar com o cliente, particularmente nos primeiros momentos, é o contrário, né? Eu tenho que me controlar e ficar calado. Né? Não só para poder dar mais atenção ao ouvir, isso seria mais importante, seria a razão principal, mas também porque ele precisa entender que o foco é ele, não sou eu que quero ficar falando quanto as coisas são legais, quanto eu sou bonitinho. E quando eu vou falar, você tem que se preocupar muito na maneira com que você fala as coisas. Então imagina, por exemplo, deixa eu só aqui parar aqui a nossa para poder voltar a ver vocês aqui. Depois eu volto a partir que já está conversando. Até porque tem gente que está querendo entrar que eu não tinha percebido. Então imagina uma coisa, eu já fui em reunião que apesar de tecnicamente estar com razão, um fulano vira um competidor e começa a falar, né? Não, no site de você está muito ruim, sabe? Tem que melhorar, tá realmente, olha isso aqui que vergonha e tal. Vamos supor que esteja coberto de razão, por vezes até tá. Você não sabe se aquele site foi o filho do dono que fez. Você não sabe se aquilo ali é a galinha dos ovos lá que brilha, a menina lá queridinha do diretor de marketing. Então, até como você escolhe passar feedback. Né? E é engraçado que tem gente que... algumas pessoas, principalmente o pessoal que, de menor empresa, que é mais ligado em resultado, pode achar chato algumas preocupações. Né? Então, outro dia teve uma claramente pequena empresa, o papo não chegou aí para frente, mas veio me procurar, eu sempre respondo. Né? E eu queria saber quanto é que é a sua consultoria e tal, o papá falou lá um pouco, eu já disse, isso aqui é pequena empresa, ou microempreendedor e tal, mas eu dou atenção, não sei quem a pessoa é. Falou, olha, para poder entender o que eu preciso compreender um pouco mais sobre o que você vende, quais são os seus competidores, até tem no curso lá esse briefing principal, né? Seus competidores, por que você está procurando uma consultoria, o que você espera, porque eu tenho que entender primeiramente se sou eu a pessoa que posso ajudar. E aí só depois eu tenho condição de pensar em qual é o que você precisa, o que eu te sugeriria, etc. Aí o cara foi e nunca mais voltou a falar comigo. Então isso pode acontecer com pessoas que acham que você tem que saber tudo, né? Então fala, não, a gente quer uma consultoria, tá, uma consultoria 100. É aquela coisa, né? Eu falava isso outro dia com uma aluna nossa. Está fazendo o maior sucesso, inclusive ela, focada em marketing político. Ela está nem participando mais aqui das discussões porque ela está fervendo de trabalho, graças a Deus. E aí, nessa área política eleitoral, agora talvez mude um pouco por conta do macroambiente, né? Mudaram a legislação, pode mudar um pouco agora, não vai ter eleição agora. E aí ela falando assim, o cara me pediu isso aqui e tal, quanto é que eu posso cobrar por isso? Eu falei assim, me fala mais, né? Você perguntou para ele quanto é que tempo que ele tem para você poder fazer isso? Você perguntou o que ele quer dizer por tal, quando ele fala para você que ele quer a sua ajuda para melhorar a imagem dele. Você perguntou o que significa isso? Porque melhorar a imagem é uma coisa muito subjetiva. Ele pode achar que melhorar a imagem dele é ensinar ele a fazer barba, como é que ele pinta o cabelo e comprar roupa bonita. Né? Então tem que perguntar essas coisas. Tá? Aí vamos voltar agora lá para o nosso slide. Então tá aqui, ó, compartilhar, tá aqui.
Pergunta vocês fazem aqui, tá, gente? Você coloca lá. Então, olha só. Quando você está trabalhando a questão da tua marca no pré-compra, você pode se beneficiar em ler aquele artigo, tem em português, está lá no nosso curso, então você procura na internet, do Zemote, o momento zero da verdade. Né? O momento da verdade sendo a interação, é um encontro de serviço. Quando você, como prestador de serviço, vende consultoria, você interage, você ou alguém que te representa, interage com alguém que representa o cliente, é um encontro de serviço, a hora da verdade, e tem o momento zero da verdade. Antes dessa interação direta, pelo site, publicidade, redes sociais, por exemplo, ele vai saber um pouco de você. Aí você vê como é que vale a pena a gente saber marketing, né? Uma das coisas que, no meu caso, aí no produto curso, tá? No produto consultor, patente a boca é um outro foco. No meu caso, no produto curso, quase todo mundo que chega a mim é por conta da experiência do Zemote, momento zero da verdade, YouTube. O cara, ele está procurando pelo assunto, cai no YouTube. Vê lá o meu vídeo, tem aquele primeiro encontro. Não foi comigo, não foi comigo. Então não é ainda o momento da verdade tradicional. É o momento zero da verdade. Antes de falar comigo, embora seja minha marca já, você podia dizer o seguinte, não, no momento zero, ele é mais propício quando ele interage como outra pessoa, tipo lá nos reviews do Booking, do Reclame Aqui, algo assim. Não necessariamente. Então, ele teve uma interação comigo por meio do vídeo. Eventualmente, ele pode até aprimorar um pouco essa interação ao fazer um comentário e eu responder. Né? Então, você vê isso de pré-compra. E eu disse do YouTube porque, no nosso caso, a gente conseguiu acompanhar e metrificar isso ao longo do tempo, que de longe é a minha rede principal. Né? A pessoa que bate o olho no vídeo, muitos de vocês foi esse caso, bate o olho e sente, opa, calma aí, esse cara está falando uma coisa diferente. Esse cara não falou nada em relação aqui, não falou nem na palavra funil, nem na palavra conversão, talvez um vídeo outro tenha falado essa palavra, nem na palavra, qual mais que é de Gurumo? Fala aí. Funil, conversão, enfim. Não falou essas palavras, fórmula, né, persona, e aí, pô, o cara fala uma coisa diferente aqui, bicho. E aí o cara vai e se interessa, tá? Tem aqui o nosso bate-papo, só ver aqui cada vez mais, é o momento da verdade. Exatamente, exatamente. É assim, Isa, sim, perfeitamente. O Zemote raiz, radicalmente correto em termos teóricos, é as recomendações proativas, né, ou reativas. A topo do funil, é isso aí, né? É isso aí. Tá. Então, pronto. Então, temos isso aqui. Depois, no momento da compra. Tá? No momento da compra, não é apenas o ato da compra, ele vai comprar isso pagando pela internet, você vai fisicamente lá com ele, né, essas questões. O momento da compra, no nosso caso, tá? Como a gente trabalha com serviço, aí você vai lembrar da historinha do Romeu Bussarello, que é o seguinte, quando perguntaram para ele, vem cá, como é que você trabalha aqui a estratégia de venda do teu produto? Ele vende imóvel, né? Casa, apartamento e tal. Não, a gente não vende produto. A gente vende um serviço que leva 40 anos para ser consumido. O que ele quis dizer? Pegando um exemplo aí, né, de que uma pessoa paga lá um imóvel durante 30, 40 anos, então durante esse período todo ele está comprando o meu serviço. É claro que o discurso é mais do que a prática, né? A gente sabe que, como, né, eu estou tendo problema já com uma aqui agora, depois que você compra lá o imóvel, o camarada vai dizer, acabou meu trabalho, né? Então, no nosso caso, pessoal, e isso é uma particularidade inerente aos serviços e que vai nos afetar muito, o serviço é consumido concomitantemente, simultaneamente, como ele está sendo, né, entregue. Então, eu estou entregando essa aula para vocês estão consumindo. Eu estou fazendo uma entrega de meu diagnóstico, ele está consumindo. Eu estou tendo uma reunião, ele está consumindo. Então, ele é simultâneo. Né? Por conta disso, e pelo nosso processo de serviço de consultoria, ele tem 4, 6, 1 ano, né, os nossos projetos de consultoria. Então, ao longo desse tempo todo, eu estou vivenciando o momento de compra. Tá? Olha só que importante. E, obviamente, eu tenho aspectos de pós-compra, tá? Recuperação do cliente, fiz besteira. Ou recuperação porque ele não é mais meu cliente, cancelou o contrato, ou, como você também já sabe, tem lá no curso, nos momentos que eu falho.
né? Aí eu tenho que recuperar o cliente. E tem estratégias de recuperação do cliente nível de marketing de serviço. Tá? Aí, já vou falar da qualidade do produto já. Você vê também, se você for pegar do ponto de vista de marketing, o pós-venda, que é tratado por marketing, ele tem coisas que podem não ser muito pós cronologicamente, como atendimento ao cliente. Quando eu coloco aqui financeiro, é porque você todo mês vai ter lá aquela interação com o cliente. Isso está dentro, metodologicamente, do que a gente chama de pós-venda ou pós-compra dentro de marketing, tá? Mas cronologicamente está acontecendo a venda ainda, só poder fazer separação. E um parênteses curioso sobre qualidade do produto, também sobre uma questão aqui mais histórica, né? Eu gosto bastante desse aspecto. O conceito de qualidade, ele tem evoluído há bastante tempo, né? E qualidade, o único conceito em marketing que é menos bem resolvido do que qualidade é satisfação. Tanto que eu brinco com vocês, alunos, que vocês não podem falar sobre... Você não pode falar expectativa, percepção, qualidade, satisfação, antes de entender o que isso significa para marketing, né? Para outras coisas, você pode entender o que você quiser. O Galvão Bueno, por exemplo, ele fala que as expectativas para o jogo do Brasil são grandes. São grandes as expectativas, né? E depois, quando você lê lá, você faz aula do livro, você sabe que a expectativa não tem tamanho, né? Aí você para de falar esse tipo de idiotice, mas você não sabia antes. Deixa o Galvão Bueno lá falar. Agora, a questão da qualidade do produto, né? Só foram se preocupar, olha que coisa interessante, só foram se preocupar que existe uma coisa, assim, porra, então quer dizer que tem uma coisa que chama qualidade do produto, né? Não foi exatamente assim, que influencia na hora do cara comprar. Olha só que interessante, você até vai gostar dessa história. O grande caso disso foi um liquidificador nos Estados Unidos, um liquidificador, que era assim, um produto inquestionável, né? Ele era lá feito lá de um vidro não sei das quantas, não fazia barulho nenhum, ele tinha um motor que foi feito pela GM, sei lá, isso é tudo real. Aço inoxidável, não sei das quantas, ele bateu sem imaginar, etc. Então fizeram esse liquidificador. E aí, a forma de marketing, né, era muito rudimentar, né, mesmo nessa época. Então, basicamente, era eu colocar aquele troço lá em Walmarts da vida, né, em grandes centros comerciais, e esperar aquele troço ser vendido. Só que ninguém comprava. Ninguém comprava. E aí o pessoal, os engenheiros, né, os engenheiros que tocavam o marketing durante boa parte da vida do marketing, hoje em dia voltaram a tomar de assalto a nossa área. Não dá. Aí cachorro nesse grau de coisa, que bom que a esposa está aqui para poder dar choque elétrico nas bolinhas lá do cachorro. E aí os engenheiros falam assim, não, por que não está vendendo esse produto aqui, cara? É a Ferrari dos liquidificadores, por um preço acessível, que absurdo isso, né? Aí foram perguntar para o cliente, né? O cliente, né? Donas de casa, né? Aquela época, na década de 50, nos Estados Unidos, né? Um pouco antes talvez, dona de casa, por que você não está comprando o diabo do liquidificador? Por que vocês acham que eles não compravam? Qual foi a resposta lá? Produto impecável, os caras não compram. Por que a dona de casa não comprava lá? A dona de casa, no estereótipo típico, né, dessa fase da história americana, por que ela não comprava o liquidificador? Fala aí, coloca no chat com a ideia de vocês. Em termos de qualidade, na cabeça do engenheiro, funcionais do produto, é inquestionável. Né? Era um produto, percepção de valor. Não, next, próximo. Quer dizer, podia até ser percepção de valor, Isa, mas aí era uma coisa que você tão avançada para a época que não foi esse o caso na altura. Vamos lá, galera. Dou-lhe uma. Quem quer fazer aqui? Duas. Sabe o que responderam? A gente não compra porque ele é feio. Você imagina para um engenheiro, que é quem liderava a produção e o aspecto comercial, então era o cara de marketing, né? O engenheiro cara de marketing, o cara ter feito um produto perfeito, vamos dizer assim, e me vem uma mulher dona de casa, né, que tinha tanto direito quanto o cachorro lá do pai de família, naquele estereótipo americano, obviamente uma grande felicidade, não preciso nem falar isso, e a mulher me fala que não vai comprar porque é feio. Olha só que coisa interessante, tá? E claro que a gente sabe hoje em dia como é que isso aqui influencia a gente. Pessoal, então pronto. Eu estou aqui um pouco empolgado com a questão histórica, espero que vocês gostem desse assunto. Em relação, então, a esse primeiro momento, né? Foi só esse slide aqui, né? Então, quando a gente está aqui na aula 1 falando de branding, o ponto que eu queria reforçar, acabei até me estendendo um pouco,
é o que talvez esteja resumido nesse nosso primeiro diagrama. Tudo ok? Perguntas, dúvidas, comentários, sugestões? E por acaso hoje não estou nem com o meu copinho de branding, né? Porque não é nem um copinho com a minha marca, não. Por acaso até tinha também. Mas eu estou sempre ou com a minha caneca do Obelix ou da Blackwell, que é uma livraria fantástica em Oxford, ou então com a do IPOG, né, onde eu dou aula, e hoje, por acaso, aqui com o filho, etc., estou com a do Batman e do Super-Homem. Tá? Então, beleza, pessoal, vamos lá. Agora, um resumo aqui da nossa aula 2, tá? Lá do módulo 4, né, que é a aula que fecha o nosso último módulo do bloco 2, estruturação da consultoria. Templates e modelos. Bom, eu já falei para vocês, deixa eu aqui voltar um pouco para a nossa tela, eu já falei para vocês um pouco de você não se meter com o template dos outros. Né? Já falei isso na aula passada, se eu não me engano. E aqui o foco não é esse. Aqui a gente está montando a nossa consultoria, então são templates e modelos para a gente, tá? Que você tem que ter. Obviamente, a grande vantagem de você ter isso é você ganhar tempo. Tá? Pode reiniciar, Ed, pode ficar à vontade. Ed ou Ed, como você preferir. A grande vantagem é você ganhar tempo, mas não só. Eu sempre digo que quando você tem 2 clientes, 3, 4 e mais uns 3 prospects, é fácil você lembrar tudo o que aconteceu. Só que quando você tiver 100, né, prospects e clientes, você já não consegue mais. E quando eu vou tendo esses templates e modelos, você meio que você vai de certa maneira, informalmente, aprimorando as suas metodologias, as suas formas de trabalho, as suas entregas, porque você vai tendo uma coleção histórica, um legado, né, um legado para ajudar você a fazer esse acompanhamento com esses modelos e sempre, claro, você vai aprimorando os seus modelos e os seus templates. Tá? Você vai aprimorando desde o aspecto visual, né? Então até depois eu acho que vocês têm lá no grupo, eu tinha lá uma marca mais antiguinha, que tinha uma razão de ser na época, depois passou para outra, então você vai aprimorando até isso, a parte visual, né? O conteúdo, obviamente, que você coloca, a forma, tá? E também você vai melhorando o seu hall de templates, né? E, eventualmente, alguns desses modelos eles se transformam em coisas muito úteis para você massificar, escalar os seus serviços. Então, imagina que você, depois de ter tanto... Você faz a mesma coisa, né? Eu entrego aqui um plano de comunicação. Você tem lá o teu modelo, deve ter o teu modelo lá. Aí você vai aprimorando esse modelo e melhorando ele. Com esse aprendizado que você vai tendo, você vai vender de maneira mais eficaz, você vai reduzir seus custos, você vai fazer entregas com mais qualidade. E se você quiser escalar, tendo essa experiência, como é o próprio caso do Pend, você vai ter lá quase que um checklist, um passo a passo, né? Isso aqui é primeiro, depois é tal coisa, depois é tal coisa, e aí você consegue depois passar isso. É o que eu fazia com o Pend. Eu recebo lá, vendo o Pend, apareço lá de bonitão, vendo o planejamento estratégico, e quem executa é um pessoal que está treinado para fazer isso, né? Aí a produção em massa. Número 1, tal coisa. 2, o cara vai, linha de produção. Tá? Vamos lá aqui voltar a compartilhar para a gente poder então olhar para esse slide aqui, que é o nosso último slide de conteúdo. Tá aqui, ó. Pronto. Então, olha só. Bom, um dos principais templates que você tem que ter é o da apresentação institucional e tem uma masterclass usando... Deixa eu voltar aqui para mim. Depois você pode ler isso aqui com mais calma, só para você prestar atenção em mim. Usando a Masterclass nova, né? Você sabe que no curso tem 3 Masterclasses que você vê lá na hora de comprar o curso, e eu coloquei mais uma com a Suzana Naiper, que foi baseada na apresentação institucional. Você vai ver no curso o quanto, a importância que você tem que dar para essa sua apresentação. Eu estou começando, Lili. Não há nada que você vai fazer, que você não vai precisar usar a sua apresentação institucional, né? Nem que você não tenha isso no PowerPoint, mas eu não vou apresentar para ninguém, tá? Mas quando você sentar para um cafezinho, como é que você vai se apresentar?
Ah, eu vou falar lá o que eu faço. Alguns clientes, é isso que você tem que ter formalizado, né? E por que tem que por que tem que ser sistematizado? Porque você não pode, né? Você vai perder tempo, vai perder oportunidade. Imagina se para cada um você fosse ter que lembrar, não, mas o que eu fiz, para quem, tem um discurso diferente. Quando você coloca isso num processo, né, numa metodologia, começa a ter esses padrões, esses modelos, esses templates, você melhora inclusive o teu discurso. Você sabe que certa coisa não é legal falar sobre você. Você sabe que sempre que você fala alguma coisa, o lado de lá da cadeira, o cara que está no cafezinho com você, ele, oh, que legal, ele se mexe lá na cadeira e tal. Então eu tenho que ter dentro dos diversos templates que vão me economizar tempo, template de e-mail e tal, template de proposta comercial, né? Imagina, você provavelmente vende os mesmos produtos, né? Você trabalha com uma certa metodologia, você trabalha com entregando um serviço específico. Então você já tem um pouco disso. Então, imagina quanto é que você ganha de tempo e reduz seu custo se você pega lá uma coisa que você já fez 50 vezes, e a gente faz muito isso, aí você fala, não, calma, isso aqui eu já fiz para esse cliente, aí você pega, aí você vê lá, 3 clientes já fez aquilo, copia e cola, dá um ajuste, vê uma coisinha nova que tem que ser feita e entrega aquilo para o cliente. Tá? É por isso que eu posso, por exemplo, assegurar para o meu cliente, porra, Nino, mas você cobra em hora. Eu falo assim, não, mas olha, a gente é extremamente eficiente na hora. Né? Aí isso é uma coisa que todo consultor deve falar. Né? Não, mas eu trabalho rápido. Isso deve ser uma coisa que muita gente deve falar, e pior do que isso. O cliente pode entender que trabalhar rápido significa que você faz as coisas mal, né? Na pressa, nas costas e tal. Aí fala assim, não, a gente tem tanto cliente e faz essas coisas há tanto tempo que provavelmente a maior parte das coisas que você vai me pedir que eu vou cobrar em hora, o primeiro cliente eu posso ter gastado 20 horas para poder fazer aquela tarefa. Você eu vou gastar 3. Né? Porque eu já sei aquilo ali, né? Obviamente, as empresas não são iguais, as pessoas não são iguais, né? Mas os problemas muitas vezes são. Já dei exemplo para vocês aqui, né? Um outro curso que a gente pode fazer já também dessa proposta aqui. Nilo, preciso reestruturar a minha equipe. Na primeira vez que eu fui reestruturar a equipe, é claro que eu tive trabalho. Fui estudar o assunto, fui conversar com pessoas, fui conversar com gente de RH, fui pegar metodologias em RH, aí fui lá e montei. Na segunda, eu ajustei, não estava legal isso e tal. Na terceira, a partir da quarta, quinta, já sabe como é que tudo funciona. Temos que fazer isso, isso e isso. Tá? Então, é muito importante ter esses templates, esses modelos. E dentro desses templates e modelos, só apresentação institucional. Porque só apresentação institucional, ela vai servir para tudo. Ela vai servir para você dizer oi para um novo prospect, pela internet que seja. Ela vai dizer para te municiar numa reunião inicial, num café com um potencial cliente. Ela vai ajudar você, quando você for falar com um parceiro, para explicar o que você faz para o cara entender melhor, quando você for contratar alguém e, obviamente, quando você for produzir seus documentos, particularmente os primeiros documentos. Muitos clientes pedem que você se apresente. Aí é legal você ter essa apresentação. Outros que não precisam disso, ou que não querem uma apresentação formal, você vai ter que mandar uma proposta comercial. Né? Aí, para poder defender tudo aquilo que você está vendendo, cobrando um preço mais caro, é interessante o cara saber com quem ele está falando. Né? Então, você vai ter no curso o meu modelo completo de apresentação institucional, claro, tem, sei lá, 70 slides, e você vai reduzir de acordo com cada cliente, né? E vai mudar também lá os logos, né? Então, quando eu vou falar com B2B, eu coloco mais logos de B2B. Quando eu vou falar com o setor público, eu coloco o primeiro slide de setor público só em segundo plano de setor privado. E por aí vai, você vai ajustar naturalmente. Você vai ter lá o meu e você vai ter esse case numa masterclass com a Suzana. Não com a Suzana, sobre a Suzana. E por quê? A Suzana Naiper, nossa aluna, ela veio me procurar, trabalhava com pequenos clientes, fizemos o curso, e ela, bem como alguns outros de vocês, a Ana, por exemplo, aqui, sempre estão usando e abusando como eu me comprometo com vocês, e cumpro, espero que vocês também achem que eu cumpro, então fui dando essa atenção para ela e fui ajustando esse material todo com ela. Essa apresentação institucional que ela não tinha para poder pegar outro cliente. E ela hoje,
ela está com a... sempre esqueço, é um nome complicadíssimo. Eu acho que é a multinacional alemã ou britânica, mas com o nome complicado, acho que é Henkel ou Heckel, B2B, mais de 100 países. Cliente dela no Brasil, o Canaltech, eu acho que é a menor empresa que ela está falando hoje em dia, Leroy Merlin, e ela agora estava vendo aqui no trabalho, no LinkedIn dela, ela acabou de começar como diretora executiva para relações institucionais na Associação Brasileira de Consultores Organizacionais. Você vê que legal. Então, o case foi justamente essa minha orientação para ela. Ela fez lá os ajustes, e eu faço isso com vocês, né, gente? Eu fui lá passo a passo. Eu só não faço quando a pessoa desiste, eu vou falar disso já. E ela foi melhorando, então o case é o antes e o depois. Como é que era a apresentação, como é que ela se vendia antes na apresentação institucional dela e como é que ficou depois o resultado. Então, eu faço esse paralelo do antes ou depois. Eu só digo isso, que eu faço isso para todo mundo, mas sempre lembre que eu faço isso reativamente, né? Então, também tem colega que, por acaso, hoje não está aqui no chat, até participa de vez em quando. Nino, por favor, me ajuda aqui a melhorar minhas propostas comerciais. O cara me mandou uma proposta comercial. Eu fiz um monte de crítica. Aí demorou a responder. Aí melhorou lá um pouquinho. Eu falei, não, foi ajustando. Aí depois ele parou de procurar. Por quê? Porque certa coisa dá trabalho, né? Se você quiser passar um trabalho para eu poder dar opinião, com uma proposta comercial sua, e para eu poder falar, ô, cara, legal, cara, mó barato, bacana, sucesso. Eu estou sendo inútil, né? Eu estou sendo inútil, estou sendo desonesto com você. Pelo contrário, potencialmente eu estou te prejudicando. É aquela história lá dos judeus, né? É você tá vendo que tem uma pedra na frente do cego e você não avisa que tem aquela pedra, o cara vai se arrebentar. Então, não. Aí também você tem que topar, eu também ser chato, né? Eu falei assim, olha, eu quero levar um troço a sério, então vamos levar a sério. E aí eu vou, e aí cada slide eu apontava besteira. Aí era muito trabalho para poder ajustar tudo, o menino é chato, é muito perfeccionista, e a coisa foi por água abaixo. Por água abaixo não, ele faz uns trabalhos interessantes, né? E é aquela coisa, né? Depois o cara... Ser humano é assim, né? Depois você pega lá um exercício que a gente se contenta com a primeira resposta, o primeiro resultado certo. E o resultado certo pode não ser o melhor, né? E aí aquela brincadeira que eu faço com vocês, de vocês pegarem lá e fazerem... Né? Você faz lá um quadrado, né? Faz lá um quadrado e pede para dividir em 4 vezes iguais. Divide aí, divide no teu caderninho aí, pega, faz um quadrado, e eu te contratei para você dividir esse quadrado em 4 partes iguais. Faz esse desenho que eu vou fazer aqui. Vou pegar uma folha mais decente. Eu já tenho com o professor. Então faz o desenho aí. Ó. Divide em 4 partes iguais. Eu te contratei para você poder fazer isso. Provavelmente o seu desenho vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Talvez nessa ordem. Né? Nessa ordem aqui. Tá? Alguma coisa assim, né? Então, cruz, X, linha horizontal, linha vertical, né? São respostas certas. Podem não ser as melhores respostas, né? As mais eficientes. E aí tem um matemático depois que mostra que você consegue fazer, dividir em 4 vezes iguais e infinitas possibilidades, né? E a gente se contenta com pouco. Se contenta com pouco, não se contenta com certo. Então, deixa eu compartilhar aqui novamente para vocês. Olha só, o que a gente tem nesse slide aqui, então? De interessante. Bom, o que você tem que ter minimamente na sua apresentação institucional? O que você vende? Para quem você vende? Por que comprar com você? Então, olha só, esses 3 aqui, que na cabeça do cliente ajudam ele a posicionar você, você pode também ter o teu statement de posicionamento. Mas se você fala, olha, eu posso te ajudar nisso, eu vendo isso, para esse tipo de empresa, e você deveria comprar comigo porque eu tenho esses diferenciais. Isso ajuda a criar na cabeça dele o posicionamento. Da mesma maneira, aproveitando aqui o ensejo na linha de marketing, no seu site, e eu acho que a partida, todos deveriam ter minimamente um site, tá, da sua consultoria, não é diferente, né? O camarada entrou no seu site, não me faça pensar, Steve Krug, don't make me think. Ele tem que saber rapidamente o que esse cara vende, o que ele faz, como é que ele pode me ajudar. Ele vende site, ele vende planejamento estratégico, então tem que estar claro para ele isso. Porra, legal, já entendi o que ele faz. Será que é para o meu tipo de empresa?
Será que ele faz coisa para empresa pequena? Será que ele faz coisa para empresa grande? Será que ele tem experiência com B2B? Será que ele tem experiência com indústria? Tem que falar para quem eu faço. Então, legal, já sei o que ele faz e para quem. Agora, porra, por que eu vou contratar esse fulano e não a Maria e não o João? Diferenciais. Porque eu e não o outro. Então, isso é tudo. E isso, galera, esses 3 pontos, tá? Aí quem trabalhou comigo sabe, né? A gente tem aqui 2 pessoas que já trabalharam comigo. Esses 3 pontos, todo mundo que trabalha com você tem que saber. Arino, o meu parceiro tem que saber. O meu estagiário tem que saber. Tem que saber. Tá? Todo mundo. Você não pode se dar ao luxo do teu estagiário com a mãe dele, ou então o teu parceiro com potencial cliente, não saber responder o que você faz para que tipo de empresa e por que você é bom ou não é, ou por que é legal de contratar ou não é. Todo mundo tem que saber isso. E aí vem o mais legal de tudo. Os produtos talvez não caiam nessa linha. Mas quando você pergunta para o teu cliente qual é o teu mercado focal, e pior ainda, quais são os seus diferenciais, bicho, é ganhar a hora fácil. No seu momento de vender hora, a hora mais fácil de ganhar, uma das mais fáceis de ganhar é isso. Você vai no teu momento de imersão, você vai perguntar lá para a liderança da empresa, né, para os donos, para os sócios, você vai perguntar, vem cá, quais são os principais clientes? Quais são os principais, aí é pior ainda, quais são os principais concorrentes? Quais são os seus diferenciais? Se tiver 8 diretores, os 8 vão falar coisa diferente. Se for uma empresa familiar, tiver 3 irmãos, os 3 vão falar coisa diferente. O menor risco que tem é quem são os clientes principais. Esse é mais acertado. Agora, concorrente e particularmente diferencial, cara, não... E aí, por que é uma hora fácil? Eu disse, ô cliente, bicho, não dá para a gente começar um trabalho e quando eu pergunto para a liderança da empresa, para os donos da empresa, por que eu devo comprar com você e não com o outro, vocês não sabem responder, não pode. Não pode. Temos que tratar isso aí. Aí você faz uma intervenção para poder fazer essa definição, né, do que são essas coisas e esse alinhamento da alta gestão para baixo, e aí, obviamente, são horas de trabalho que ele vai comprar suas. Então, você tem que ter esses 3 pontos na sua apresentação, de maneira muito clara. Depois você resgata a minha apresentação para poder ver como é que eu trato lá, e não significa que é o melhor, tá? Depois aqui, pessoal, outro ponto muito importante, a equipe, apesar de poder fazer parte aqui dos tangíveis, a equipe, no caso de consultoria, mais que em outros serviços, é muito importante ele saber, nesse momento que eu estou lá me apresentando, me vendendo, quem é que vai fazer as coisas para mim. Por quê? Consultoria, se eu fosse ter um espectro, consultoria é um dos serviços com maior grau de insegurança, abstração e intangibilidade, mas insegurança por parte do cliente. Um dos maiores. Por vários motivos, né? Desde piadas de consultor. Quando é que você sabe que um consultor está mentindo? Quando os lábios estão mexendo, né? Então, desde piadas que a sabedoria popular conta, até no imaginário do camarada, tudo que ele conhece que cobra em hora é ruim. Psicólogo, advogado, taxímetro, né? O relógio lá do táxi. Então, é muito problemático. Então, é muito importante para ele ter segurança que quem vai trabalhar com ele, porra, já estou aqui. Já passei, já falei para vocês do processo de compra de consultoria, né? Está lá no curso. Já passei por um processo difícil para mim, quando o cara chega para contratar a consultoria, a consultoria não é a primeira opção. Só em casos muito específicos de empresas muito maduras, tá? E grandes. Então, quando ele chega na consultoria, já é um esforço. Ele não queria estar ali, ele não queria comprar consultoria. Ele tentou fazer internamente com a equipe, não deu certo. Aí ele tentou fazer com o sobrinho, não deu certo. Tentou contratar um outro fornecedor, por exemplo, uma agência, não deu certo. Então, o camarada, por vezes, é o último caso.
ele chamar a consultoria. Então ele está com medo, vai ser caro, ele não sabe o que é aquilo, o cara vai mentir, o cara vai cobrar 2 horas, vai trabalhar 3 minutos. Então eu colocar quem é que está por trás é muito importante, para passar segurança e para justificar, eventualmente, se for o seu caso, o preço. Eventualmente não, né? Porque ele pode justificar o caso de, porra, o Lino está me cobrando tão alto porque ele é essa pessoa aqui, trabalha com essa equipe, ok. Mas ele também pode falar o seguinte, não, o João está me cobrando também aqui um valor que na minha realidade de pequena e microempresa é alto, mas eu também entendi o porquê. Então, em qualquer momento, a equipe... E isso você pode também ver a importância disso quando você, por exemplo, reflete em relação ao ecossistema de startup, né? Pitch de 5 minutos, é porque de 5 minutos ele antes teve um processo, né, preliminar, né? Pensa a importância que investidores, potenciais investidores, desde grandes grupos de venture capital até investidores anjo, por exemplo, mesmo parente, teu parente, né? Aquela coisa que também de startup, né? Primeiro tem que vender a ideia lá para o teu parente. Mãe, pai, tio, tá aqui a minha ideia. Ah, e é só você, meu filho, que está envolvido nisso ou tem mais gente? Olha como é que é importante a questão da equipe, tá? Aí depois, pessoal, tem um bloco que é o seguinte, ó. Eu coloquei aqui a brincadeira, né, das provas sociais, que você ouve lá o guru falar sobre isso, porque ele ouviu de um outro guru. O guru tem uma coisa interessante, tá, pessoal? O guru, depois eu falo que eu estou perdendo muito tempo aqui, depois vocês me lembram de falar de uma questão histórica do guru também, que eu acho curioso, mas eu também não quero gastar mais tempo com vocês com isso. Bom, então, provas sociais. E o correto, como vocês já sabem, são as evidências tangíveis, né? Prova social é um pedacinho desse tamanho das potenciais evidências tangíveis que você pode lançar a mão, e aqui temos exemplos, né? Case, etc, etc. Aí eu queria falar algumas coisas aqui. Primeira coisa, quanto mais melhor. A literatura de marketing, ela claramente diz isso. Os aspectos que vão ajudar a dar tangibilidade para suportar a tua fala, o teu discurso, essa abstração toda de consultoria, quanto mais melhor. Um dos motivos é que o cliente ele positivamente se impacta, se impressiona de ver aquela quantidade. Cara, olha quanto case, olha quanto depoimento de nego falando sobre isso. Porra, o cara tem vários prêmios. Esse impacto é muito forte. Depois, se o prêmio foi prêmio que eu ganhei aqui na Faculdade Maria Teteca, no interior da casa de não sei aonde no Brasil. Isso é um segundo momento. Então, o volume é muito interessante. A outra coisa é que quando eu tenho volume, a não ser que você conheça muito bem o perfil individual das suas personas, e aqui eu estou falando não guruticamente, mas com base, no sentido persona estruturalmente fundamentado, né? Não do persona guru. Quando você conhece as suas personas, você maximiza a sua chance, com esse leque maior de evidências tangíveis, você maximiza a sua chance de conseguir abarcar diferentes personas, né? Então você imagina que quando eu vou falar, né, por exemplo, dando depoimentos de pessoas que já fizeram o nosso curso, para dar um exemplo aqui, eu tenho que pegar pessoas que falam: ah, eu era executivo do mercado, eu queria ir para a consultoria, estava com frio na barriga, e aí, poxa, o Nino vendeu o curso e agora sou consultor. Porque tem esse perfil de aluno. Ah, eu já sou consultor, mas eu trabalho para pequena empresa, eu queria trabalhar igual para empresa grande. É um outro perfil. Então, eu tenho que ter uma variedade, tá? Para poder falar com personas diferentes. Tá? Então, esse é o ponto que eu queria falar, a questão da quantidade. Tá? A outra coisa é o seguinte. Tem algumas coisas, pessoal. Deixa eu agora voltar para a minha tela, entendeu? Aqui. Nino, mas, aí uma dúvida que vocês têm muito, né? Tem uma dúvida aqui do Thiago, deixa eu ver o que ele perguntou. Calma aí que eu tenho que parar aqui. Ah, tá. Eu vou parar aqui e voltar para mim. Deixa eu só, antes de falar aqui o que eu ia falar de dúvida também que vocês têm, deixa eu ver aqui o Thiago. Tá. Caso a minha equipe seja terceirizada, não tem nenhum problema. Muito boa pergunta, Thiago. Então, o Thiago está escrevendo, caso a minha equipe não seja minha, né, Thiago? Mas é um freelancer, é um terceiro, eu falo ou não? Sem nenhum problema. Desde que eu comecei a consultoria, né, sabendo da importância do que eu acabei de dizer para vocês, desde que eu comecei a minha consultoria lá em 2008, eu já me apresentava como se tivesse uma puta de uma estrutura por trás. Não, a nossa equipe, a gente faz isso e tal. A nossa equipe era eu.
Eu fazia desde tirar cafezinho para o chefe até ser o chefe que pedia cafezinho. Eu era tudo, né, lá no começo. Depois até tentei logo rápido, eu tentei colocar 2 anos para trabalhar juntos. Não deu muito certo esse primeiro formato. Então, sim. E eu hoje, Thiago, quando você for ver lá o meu template, seja de institucional, seja de proposta comercial, você vai reparar lá que eu tenho foto e perfil de um monte de pessoas, né? Eu até mudou recente por acaso isso, depois eu coloco a versão nova, desse ponto especificamente. Eu tenho lá perfil. No momento atual, hoje, nenhum daqueles trabalha exclusivamente comigo. Já houve. Alguns que estão ali já trabalharam, exatamente, já trabalharam diretamente, exclusivamente comigo. Hoje não tem mais ninguém. Eu não sei a Lili, né, que vale por 10, né, obviamente. Não tem mais ninguém diretamente comigo. Tá? Mas eu coloco lá. Por quê? Porque para o cliente, você falar que, olha, isso aqui não sou eu, um freela que eu trabalho, é mais um problema para ele. Ele está te contratando porque ele quer acabar com o problema. Lembra, quando o cara chama consultoria, é a mesma coisa que ele chamar o BOP. Né? Então, ele teve que chegar ao ponto de chamar o BOP. E quando você chega é o seguinte, ó, não vai subir ninguém, fica todo mundo aí, não vai subir ninguém. É a mesma coisa. Então, imagina se o BOP chega e fala assim, ó, vem cá, eu não sei se tem problema, mas a gente já pediu aqui a parceria do pessoal do batalhão lá da PM. Não, esquece. Tá? Então, não tem nenhum problema. Eu só teria a seguinte cautela, Thiago. Teve um trabalho aqui em Portugal que parte do trabalho era de business intelligence e era uma coisa bem sofisticada que eu não podia nem dar pitaco. Tá? Obviamente, eu participei das reuniões, compreendi o que eles queriam, mas claramente eu não podia nem fingir que eu sabia. Até pelas pessoas que eles tinham na equipe deles. Então, eu trouxe alguém de fora. Nesse caso, como era um caso muito específico e eu trouxe alguém muito top, era um cara caro e um cara também conhecido no mercado português, aí eu não falei que era, eu falei que era meu parceiro. Tá? Quando eu trabalho com estratégia e temos que tratar dessa questão técnica de business intelligence, tem um parceiro meu, aí não é meu, tem um parceiro meu que é o melhor dessa área e eu vou trazer ele para poder trabalhar aqui. Ah, Nino, legal, beleza. Aí traz. Tá? Eu era a equipe total. Né? Exato. Aí depois tem uma pergunta aqui da Ana. Do Thiago, quando trabalhamos com parceiro. Sim, sim. E não coloca como parceiro. A não ser o seguinte, não, Nino, mas olha, eu sou parceiro das soluções da Adobe, da Microsoft, é outra coisa. Tá? Mas não tem importância. Vocês vão ver lá nos meus slides, há muitos anos, por exemplo, eu trabalho com a Júlia Simek. A Júlia Simek foi minha aluna na FGV, casou com outro aluno nosso, os dois trabalham juntos hoje em dia, vieram morar em Portugal, inclusive, e ela está sempre lá na minha equipe, sempre está na minha equipe lá, e eu trabalho com ela já há muitos anos, ela é um monstro na área de planejamento estratégico. Agora, há ocasiões, então imagina que o foco deles hoje em dia é CRO, né? CRO, Conversion Rate Optimization, CRO. Então, quando algum cliente meu me pede algo de CRO, aí eu trago a Júlia, não como Nino, porque a minha área não é nem CRO e nem a área operacional. Então, eu não vou falar que é da minha equipe. Da minha equipe, eu falo que tem a ver com o meu tipo de trabalho, obviamente, né? Aí, quando eu trago ela como um parceiro Metaclick, que é o nome da agência dela. Tá? É isso aí. Ok, exatamente, Isa. Eu falo basicamente isso também, claro. O cliente não se importa. O cliente não se importa, Nino, mas esse cara vai trabalhar com você, ele é CLT, o cara não se importa com isso. Ele não está comprando isso. Tá? É diferente de agência. Aqui a gente não está falando sobre agência. Tá? Agência, se você é uma agência e eu sou consultor, eu faço auditoria física. Eu vou lá fisicamente. Tá? E coloco no contrato isso, que a gente pode dar incerta. Né? Enfim, depois eu posso explicar mais sobre isso, são também clientes grandes e tal. Então, eu queria falar dessas duas coisas aqui. E a outra coisa que eu queria falar, que eu ia dizer antes da pergunta do Thiago, né? Nino, eu estou começando, eu não tenho grandes cases, eu não tenho um portfólio.
para colocar aquelas marcas bonitas que você tem. Mas a gente tem coisa assim, pessoal. Como é que você não parte do zero? Né? Você, por exemplo, você pode colocar logos, né, e cases do que você já fez trabalhando para empresas. É claro, por exemplo, que eu não falo, por exemplo, que eu tive como cliente, eu não coloco... Primeiro que não é cliente, né? Por isso que eu coloco, esse é um macete, vocês vão ver lá, né, na apresentação. Eu não tenho no meu... Nem no meu... Eu não tenho clientes. Eu mudo a terminologia. Experiência e portfólio. Porque, por exemplo, o British Council não foi meu cliente. Se eu fosse ser bem rigoroso, eles até foram, porque o meu primeiro vínculo foi como consultor. Mas aí foi uma jogada burocrática para me colocar, por parte deles. Então não foi meu cliente. Só que eu vou ignorar um lugar que eu trabalhei por alguns anos, que eu cheguei a ter um cargo significativo, fui diretor de marketing para a América Latina e Caribe. Eu fiz o primeiro projeto de Digital Transformation de um órgão público. Foi o British Council. Chamava Online Transformation, né? Isso. Em 2006, 2007, culminando em 2008. Com uma verba na época de 13 milhões de libras. Eu vou ignorar isso? Eu não vou usar isso a meu favor? É óbvio que eu vou. Então você pode colocar esse teu portfólio de onde você trabalhou. Então isso é uma coisa. A outra coisa, Nino, eu não tenho depoimento de cliente. Porra, mas você tem depoimento de colegas de trabalho, do teu chefe, de parceiros, de, sei lá, alunos, de colega de mestrado, de colega de MBA. Vai pedir depoimento para os caras. Eu não tenho que ter depoimento do diretor da Audi. Eu tenho que ter depoimento de alguém, óbvio, né? Quanto mais importante, melhor, mas que fale. Não, eu já trabalhei aqui com a Cássia, e é uma pessoa de fácil trato, muito comprometida, muito profissional. É isso que você precisa. Então também você consegue ter. Aí depois tem outra. Thelma, obrigado, irmão. Boa aula. Boa aula para você. Depois tem outra aqui. A questão do membership, né, em associações. Tá? Isso, pessoal, você tem desde aquele meu, né? Aliás, amor, você pega para mim aí só para poder mostrar para os alunos o diploma. Você tem lá do CIM, né? Aquele que lá do Fellow CIM, que agora eles mandaram para minha casa lá o certificado, né? De Fellow. E aí, como vocês sabem, entre vocês eu falo de maneira mais livre, né? Eu não falo dessa forma que eu não quero parecer nem guru, nem alguém prepotente, mas com vocês eu me sinto mais à vontade. O único do Brasil e um de 2 em Portugal que tem a chancela do CIM, que é a chancela preferida da comunidade europeia e reconhecida no mundo inteiro de marketing. Então, esse tipo de coisa é óbvio que tem que esfregar na cara das pessoas. Aqui, ó, o cliente, safado, eu sou aqui o cara. Então, é óbvio que é legal esfregar. Mas existem associações, a própria BCO, onde está agora a Suzana, a Associação Brasileira de Marketing, a Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing, que você basta pagar uma anuidade. Tá? Você paga uma anuidade. E tem anuidade, claro, tem anuidade que são $400. E tem anuidade que são R$50, anuidade. Então, é interessante, claro, né? Você paga, você é lá assim, membro, sei lá, bronze. Você pode chegar ao membro sênior, tem lá um pré-requisito qualquer, muito embora a maior parte, é difícil ter essa seriedade do CIM, tá? A maior parte pagou, passou. Só que o cliente não sabe isso. Então, se você vai querer tirar chifra comigo, por exemplo, né? Não, porque eu sou aqui da ABRAD, Associação Brasileira de Agências Digitais. Eu sou da associação, vou fazer aqui a brincadeira, tá, o pessoal aqui da África. Eu sou da Associação Moçambicana de Marketing. Eu sou aqui do Grupo de Empresários Portugueses. É claro que quem sabe fala assim, ô bicho, não, pô, você foi lá preencher um formulário online e pagou €30 e você está dentro. Mas o cliente não sabe isso. O cliente, via de regra, pessoal, eu vou chutar aqui perto de 100% de todos os clientes que já cruzei hoje em dia. O cara não sabe o que é. Então o cara olha lá e fala assim, olha só, ele é afiliado a tanta coisa, né? Olha, tem coisas que são mais sérias, tipo o Google Partner. Né? É mais sério, mas não é impossível de ter. Tá? Agora, isso são coisas que dá peso para você, tá? E você... para não perder tempo aqui, eu não vou procurar não, mas eu tenho uma lista, me cobrem depois, por favor, no grupo.
eu tenho uma lista de umas 15 associações que eu, quando vim para Portugal, eu mapeei que poderia ser interessante de ter por conta do mercado português. No Brasil não precisava disso. Por conta do mercado português. Tem lá qual é a associação, o site, o preço. Depois me lembra aqui no grupo que eu passo para vocês essa listinha. Tá? Isso é uma coisa que vale a pena vocês pensarem. E por fim, pessoal, no nosso slide, eu não vou voltar agora, só falta só isso, que é uma coisa que parece ser boba, que é a parte de contato. Né? Contato. E o que eu queria reforçar? Tão óbvio, é contato. Não. É óbvio, quer dizer, é claro que é óbvio, né? Tanto no site, né? Site até principalmente, na apresentação institucional também, mas no site mais importante, novamente, literatura de marketing. É uma coisa tanto quanto óbvia, né? Que a gente não para pensar. Né? Eu estou correto em afirmar que o que a gente mais quer é ter cliente. Né? O que a gente mais quer é ter cliente, normalmente. Né? Se isso é verdade, porra, vamos facilitar o cliente ter acesso a gente. Vamos facilitar esse processo. Imagina se o cliente não entra em contato com a gente porque ele preferia ligar para mim em vez de mandar e-mail. Vou perder um cliente por conta disso? Não. Coloque e-mail, telefone, formulário de contato, chatbot, tudo que você puder imaginar, gente. Endereço físico. Tá? Coloca tudo que você puder. Deixa ele escolher qual é a forma que ele prefere se comunicar. Facilita esse trabalho para ele. Tá? Não deixa, não corre o risco bobo de, porra, não vou entrar em contato, o cara não tem nem aqui um e-mail, eu queria mandar e-mail, eu gosto de escrever, eu queria mandar e-mail, eu vou preencher um formulário aqui, não sei nem quem é que vai responder isso. Não deixa isso acontecer. E outra, se eu quisesse hoje, eu não sei exatamente de Angola ou Moçambique, mas no Brasil, em vários estados, em Portugal também, na Inglaterra, nos Estados Unidos, Itália, Espanha, se eu quiser hoje ter um telefone fixo, tá? Landline, de diversos países, eu vou no Skype, eu não vou lembrar agora, pago uma anuidade qualquer, acho que é $30, sei lá. Você paga uma anuidade, acho que é 30, você deve também saber isso, eu acho que é $30 e eu tenho um telefone. Então, eu mantenho um telefone do Brasil, um DDD de São Paulo, né, como se fosse São Paulo, porque eu não quero correr o risco de um prospect ou de um ex-cliente que quer voltar a falar comigo eventualmente. É o Skype, exatamente, Wesley. Ele se desmotivar e falar, pô, o Nino tá lá em Portugal, não quer nem saber aqui do Brasil mais. Não. Eu tenho um telefone de São Paulo que ele pode ligar no telefone dele pagando nada e eu atendo aqui. E claro, né, você coloca lá no seu Skype, queria mostrar que tem no telemóvel esse aplicativo, e você recebe a chamada no teu telefone. Então o teu cliente, o teu prospect, vai ligar para o telefone. Esse telefone, Lombi, esse telefone, ele é um telefone de IP, ele finge que é fixo. Então imagina, eu compro do Skype um telefone de Angola, aí lá o Lombi, ele vai me ligar no telefone fixo e eu atendo aqui em Portugal. Eu pago essa chamada? Pago, né? Eu pago essa transferência, mas é muito barato, Eu colocava, eu acho que assim, coisa de, sei lá, $15 a cada 2, 3 meses, é muito barato. Fora anuidade. Você compra uma anuidade para ter um número, uma mensalidade. Tá? Dá licença, senão vai machucar. A Gil quer falar com a gente? Gil, tá falando só com a filhota aí. Ela tá lá com o som, vou desativar aqui o som dela. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Tem pergunta? Cadê? Qual a pergunta aqui? Tá, o Leandro, né? Grande Leandro. O Leandro perguntou o seguinte, gente, olha, que quando eu falo que é parceiro, como é que é faturado, né? Não, você tem as 3 possibilidades. Quando você fala que é da tua equipe, obviamente você que fatura e depois você paga. Quando você traz um parceiro que você quer separar de você, como foi esse caso que eu dei, olha, você quer um especialista? Eu trago, mas é um outro camarada. Né? Ou então você quer uma agência? Eu trago. Mas aí eu proponho que seja tudo com eles. Tá? Seja tudo diretamente com ele. E aí eles faturam, aí depois, se quiser, você se envolve comercialmente com ele por fora. Entretanto, já ocorreu
já ocorreu de... Não foi o caso. Não foi o caso. Essas duas possibilidades, se não me falha a memória, vão ser únicas, né? Então, ou está claro que é com fulano, ele fatura, tá? Ou não, é alguém que ele vem sendo da equipe do Nino e aí o Nino recebe e passa para ele, tá? Então, esse seria o mais adequado. Depois aqui o Lombe está reclamando lá do telefone fixo em Angola, tá? É isso. Pessoal, eu acho que finalizamos por hoje. Vocês têm dúvidas, comentários, sugestões, reclamações, pedidos? Podem me cobrar o que eu falei agora, que eu acho que eu esqueci já o que era, que eu vou passar para vocês lá no nosso grupo. A Cláudia está voltando só agora, estamos fechando já, Claudinha. Tá? Podem me falar. E é isso, pessoal. Olha, relembro, principalmente o pessoal que está novo aqui, usa mais também, pessoal, a força do nosso networking. Tá? Eu já falei lá para o pessoal que todo mundo que for lá no LinkedIn, clicar lá nas competências, né? E me recomendar, eu retribuo. Aliás, eu estou devendo uma para a Isa, não estou? Deixa eu colocar aqui. Recomendação. Não sei se foi para a Isa ou se foi para a Laura, que é aqui da Angola. Tá, lá no LinkedIn. Então, faz isso. Troca recomendações com o pessoal. Clica lá nas coisas. Os gurus fazem isso também. Tá? O Mark Kerr, Mark Kerr, não, como é que é o nome dele? Enfim, um desses aí da vida, né? Vaynerchuk, por exemplo. O Vaynerchuk, ele faz meinha. Ele recomenda lá, o faz meinha ficou forte, né? Ele recomenda lá o Tony Robbins e vice-versa. Né? Brasileiro também, guru brasileiro recomenda guru brasileiro. Então, vamos fazer, quer dizer, isso é muito importante, né? Então, recomenda, clica lá na recomendação do aluno. Se você vai participar de um webinar, você divulga no nosso grupo. A Isa agora mandou lá um site que ela acabou de lançar com material gratuito. Eu já baixei o material, está aqui aberto para poder baixar, do checklist que ela fez. Tá? Então, vamos usar essa força, pessoal. Né? A união faz a força, desde que de maneira isolada, ela não pode sair de casa, né? Mas a união faz a força. Tá certo? Leandro aqui fez mais uma pergunta, olha. Mas, Nino, há aqueles clientes que só querem que você fornece e depois paga ao parceiro. Não entendi, Leandro. Eles querem que você trabalhe e depois você paga o parceiro. Quando você tem duas hipóteses quando faz isso. Quando o cliente pede para passar via você tem duas coisas para falar. E são duas coisas que desencorajam a pessoa, tá? Uma é o seguinte, fala assim, olha, as duas são ligadas a questões financeiras, né? A primeira é óbvia, assim, você vai ter bitributação. O que é bitributação? Eu vou ter que te cobrar um dinheiro, porque quando você me paga, eu pago imposto, então vai estar isso aqui na minha fatura. Mas quando eu passar para o parceiro, também tem imposto envolvido. Então, você vai perder desde aí. E a outra coisa é que se você está contratando o outro, você também, aí eu acho que é correto, inclusive, você também, por essa responsabilidade, e eu digo para ele, falo assim, olha, se você quiser contratar via mim, isso acaba sendo uma responsabilidade muito mais direta minha do que deveria. Eu, como consultor, eu estou de fora, lá olhando e tal. Se é via mim eu vou ter que ficar mais perto, eu virei responsável, eu virei o último responsável por esse relacionamento. Então, eu vou ter que colocar aqui uma taxa a mais, porque eu vou ter que gerenciar essa relação. Aí eu coloco 10%, 15% a mais do que poderia ser cobrado, só pelo fato de que esse camarada mandou eu gerenciar o relacionamento. Tá? Então, quando ele vê que você vai ter 15%, 20% a mais de imposto, 10%, 15% a mais de gestão desse parceiro, o cara fala, não, é melhor realmente eu pagar direto. E outra, Leandro, um argumento muito positivo de você pagar diretamente é por conta da transparência também. Você já ouviu o pessoal que trabalha com o Google falar assim, não, olha, você vai pagar para mim para gerenciar a sua mídia, mas o dinheiro de mídia que você vai investir, os 3 mil que você vai gastar lá com mídia, no Facebook Ads, você paga direto ao Google, você paga direto ao Facebook. Né?
Isso é muito importante para a transparência. Né? Então, fala assim, não, olha, eu como consultor de vocês, é parte do meu trabalho ajudar vocês a gerenciar melhor e aproveitar ao máximo do fornecedor. Mas faz direto com ele porque é mais barato. De qualquer maneira, se você perceber aí, ele vai continuar pagando você, o teu cliente, né? Porque você vai usar horas suas, que quando você gerencia uma agência, né? Você ajuda a fazer um briefing, a agência faz lá a peça, te manda, aí você vê se a peça está certa, é hora tua, tem que contabilizar a hora. Né? Então você vai cobrar essas horas, né? Mas aí de fora, ele não paga pelo menos imposto em cima disso, nem uma mais-valia extra, né? Para poder ter essa gordura de gestão do relacionamento e do fornecedor. Tá? Pessoal, mais dúvidas? Foi até uma aulita longa, né? Eu falei que ia ser curta porque são poucos slides, mas vocês acabam me deixando falar aqui impunemente, e aí eu acabo me estendendo em algumas ocasiões. Tudo certo então, pessoal? A gente na semana que vem não temos o divã, só na outra, né? E temos novamente nosso aulão entrando aí no módulo comercial. Esse módulo é golaço, galera. Eu vou até te falar o seguinte, né? Aqueles que estão fazendo o curso online, eu posso estar errado, vocês podem dar depoimento melhor do que eu acho que é extremamente complementar, né? Porque eu não só, obviamente, uso mais slides na aula, então acaba sendo mais um de slide, mas eu também sou muito mais focado naquele assunto, né? Aqui eu acabo saindo um pouco pela tangente, respondo dúvida, então eu acho que é um conhecimento complementar muito interessante. Tá? Obrigado sempre a vocês aí pela gentileza, pela parceria, pela delicadeza de participar, de fazer suas perguntas e de estar aqui pacientemente também me ouvindo até tarde, tá? Sempre à disposição, pessoal, um prazer, uma honra. Daqui a pouco está lá no nosso YouTube já compartilhado, tá? Sigam em frente com saúde, isolados, não vão na rua não, tá certo? E sempre à disposição, vocês me colocam lá no WhatsApp, tá bem? Obrigado, pessoal. Com licença, eu vou fechar aqui então, tá? Até mais, muito obrigado. Com licença. Obrigado.